Ele é jornalista, escritor, teve 5 mandatos como deputado federal por São Paulo, por 4 vezes foi ministro de Estado e está aqui na tela do Real Time On Play. Ministro Aldo Rebelo, uma satisfação reencontrá-lo. Obrigado por ter aceito o convite. Um abraço, Caio, uma alegria e muito obrigado pelo convite. Ministro, o lançamento do seu livro, que agora o senhor está trazendo para Manaus, o livro, para começar, se chama O Quinto Movimento, Proposta para uma Construção Inacabada. O senhor vai lançar ele no dia 23, que é quinta-feira, né, no restaurante Banzeiro, na zona centro-sul de Manaus. O lançamento desse livro faz parte do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção Civil, que acontece também nesta semana de março. O senhor faz um apanhado da nossa história nessa obra e chama muita atenção, aqui particularmente falando, quando tive acesso, o quarto movimento. Eu entendo que é um momento que o senhor explana ali sobre uma desorientação que a gente vive. Exatamente, Caio. A minha impressão é que o Brasil fez um grande esforço durante 5 séculos para construir uma civilização nos trópicos, uma civilização baseada no desenvolvimento econômico, social, uma civilização baseada no equilíbrio e na democracia. E nós, depois daqueles acontecimentos de 2012, 2013, daquelas manifestações, principalmente organizadas em torno do Não Vai Ter Copa, de sabotagem da Copa do Mundo, que reuniu grupos de direita, grupos de esquerda, grupos de tudo quanto é desorientação, nós perdemos o rumo, nós dividimos o Brasil artificialmente, nós não conseguimos mais, a partir daquele momento, ter um projeto de país, saber o que é importante para o Brasil, continuar o seu processo de construção nacional. E eu proponho, portanto, a retomada do quinto movimento com base nos 4 movimentos anteriores que nos fizeram chegar até aqui, que com todos os defeitos somos um país importante, um país que oferece ao mundo referências fundamentais em alguns aspectos da vida, e essas referências é o que nós estamos perdendo. São algumas características. É fundamental a juventude de hoje em dia, ministro, ter acesso a esse conteúdo histórico, que muitas vezes a gente deixa de lado, não coloca um livro como a sua obra de cabeceira ali para ficar entendendo o nosso passado, para refletir sobre o que a gente vai encarar pela frente. Exatamente. E uma das mais fortes desorientações do momento é exatamente o desprezo pela memória, o desprezo pelo passado. Nós testemunhamos aqui em São Paulo manifestações para destruição de símbolos, de estátuas, de referências históricas, uma campanha contra os bandeirantes, a mutilação de prédios públicos, a vandalização de monumentos, tudo isso constrói a ideia de que a nossa história, o nosso passado, deve ser destruído, deve ser apagado, deve ser esquecido. E um país que não tem memória, que não tem história, que não tem passado, provavelmente não terá futuro, porque da mesma forma que a falta de memória desorienta os indivíduos, é uma doença, tá certo? É um mal que atinge as pessoas, que se chama de Alzheimer. Você imagine a falta de memória numa sociedade coletiva, numa nação. Então, o desprezo pela memória é um desses indícios. A outra coisa é o que acontece aí na Amazônia. Ou seja, há aqui no Sul e no Sudeste gente que acha que a Amazônia deve ser internacionalizada, deve deixar de pertencer aos brasileiros, que o Brasil deve abdicar ou renunciar à sua soberania sobre a Amazônia. Gente, inclusive, que se considera progressista, defende essa ideia. Claro que a internacionalização da Amazônia não seria para a humanidade nem para os povos. Se a Amazônia fosse internacionalizada, seria para os detentores do poder econômico, seria para os grandes laboratórios farmacêuticos,
Seria para as grandes empresas multinacionais da área de minério? Ou acha que alguém vai internacionalizar a Amazônia para pertencer a quem? À Europa, à África, ao mundo inteiro? Não. Mas a outra desorientação é essa, é sobre o que o Brasil deve fazer com a Amazônia. Uma outra, que também indica que o país está desorientado, é dividir o Brasil entre esquerda e direita. Ou seja, dividir o Brasil entre esquerda e direita é uma divisão artificial, porque os problemas unificam o Brasil. O que deve unir o Brasil deve ser o interesse nacional, deve ser o objetivo nacional. Isso é o que deve unir o Brasil. Mas nós trabalhamos muito mais para dividir do que para unir. O livro que eu escrevo, O Quinto Movimento, traça a ideia dos 4 movimentos de construção, que é a formação da base física, ou a formação do território, a construção da nossa independência, que é o segundo movimento, a consolidação da unidade do país, que é o terceiro movimento, a construção econômica, social e política do Brasil, que é o quarto movimento, e o quinto movimento, que é o que nos aguarda, quando o Brasil se livrar do atual processo de desorientação que nos atinge. O senhor sugere essas questões que o senhor menciona agora há pouco, ministro, mas a partir disso, é claro que todas são fundamentais, mas entre tantas, por qual? Por qual seria o primeiro passo que o político Aldo Rebelo começaria para desviar o Brasil de tanta desorientação como o senhor menciona? O primeiro passo é considerar que a questão central no Brasil é a questão nacional. É o interesse nacional. Não é o interesse ideológico de grupos considerados progressistas ou considerados conservadores, de direita ou de esquerda. Não é a pauta dos costumes, não é a agenda do comportamento, é a agenda do Brasil. O Brasil tem que se unir independentemente do gênero dos seus habitantes, da raça dos seus habitantes, da orientação sexual dos seus habitantes, das regiões dos seus habitantes. Os brasileiros são brasileiros vivendo em Manaus ou vivendo em Porto Alegre, vivendo em São Paulo ou vivendo em Rio Branco, no Acre, em Boa Vista, vivendo em Pernambuco ou vivendo em Roraima. O Brasil não deve se dividir por questões de comportamento, por questões regionais, por questão de gênero, por questão de raça. O Brasil tem que se unir em torno do interesse nacional, que são basicamente 3. A retomada do desenvolvimento, do crescimento do país, e nesse desafio a Amazônia tem um papel central, por ser a maior reserva mineral do planeta, por ser a maior reserva de biodiversidade do mundo, por ser a maior reserva de água doce do mundo, por ser a maior reserva de florestas tropicais do mundo. A Amazônia é que vai determinar se o Brasil vai ser um país próspero ou se o Brasil vai ser bloqueado e parar no caminho. Então, a primeira questão da tarefa central do país, da questão nacional, é a retomada do desenvolvimento, do crescimento, e a Amazônia tem um papel fundamental nesse desafio. O segundo é restabelecer a luta contra a desigualdade, que infelizmente voltou a crescer no Brasil, a desigualdade entre as pessoas, a desigualdade entre as regiões, a desigualdade entre os indivíduos. Nós precisamos combater o aumento da desigualdade, lutar pelo equilíbrio social. Esse é o segundo desafio. E o terceiro, qual é? O terceiro desafio é a luta pela democracia. E quando eu falo pela democracia, ela começa pela democracia entre os poderes, para que um poder, no caso judiciário, não se sobreponha aos demais poderes, ao executivo, ao legislativo. Mas nós temos no Brasil um poder executivo cercado, enfraquecido, fragilizado na sua relação com os outros poderes. A democracia significa o respeito entre as pessoas, a tolerância, as pessoas aceitarem que umas podem pensar diferentemente das outras, mas ter um objetivo comum, que é o interesse do Brasil. Essa é que é a questão da democracia. Não é só a democracia, o direito de voto, a liberdade de imprensa, isso tudo é importante, mas você pode ter isso formalmente e na prática não funcionar, porque as pessoas não se respeitam, não se toleram, e porque as instituições
também estão desequilibradas nas suas relações. Ministro, o senhor falou num ponto muito interessante a respeito da Amazônia, e nós estamos aqui na Amazônia entrevistando o senhor. O senhor mencionou sobre a questão, em uma entrevista passada também, sobre para não demonizar o garimpo e que há uma possibilidade, o senhor menciona até há pouco, sobre a quantidade de minérios que estão aqui nessa região onde vivemos. O senhor entende que a possibilidade de garimpo e sustentabilidade ela é viável na Amazônia, em especial em terras indígenas? Por exemplo, vamos citar aqui os Cinta Largas, na região ali de Rondônia com Mato Grosso. É uma região muito sensível. Isso pode ser um fator que contribui até mesmo para diminuir a gigantesca pobreza e falta de condições enfrentadas pelos indígenas? A primeira questão, Caio, é afastar a falsidade, o erro de que o desenvolvimento e o meio ambiente são objetivos incompatíveis, quando não são. Pelo contrário, os países mais desenvolvidos são aqueles que dispõem dos melhores meios de defender o meio ambiente, de proteger o meio ambiente. Quanto mais uma sociedade rica, ela vai ter mais saneamento básico, ela vai ter mais equipamentos contra a poluição, ela vai ter mais meios para proteger a natureza. Então, não é incompatível o país ser desenvolvido e ser um país que proteja o meio ambiente. Só essa receita de que se desenvolver agride o meio ambiente é que eles querem impor ao Brasil. Pelo contrário, quanto mais desenvolvida a sociedade, mais ela pode proteger o meio ambiente. O que é incompatível no Brasil é você ter a região mais rica do país, que é a Amazônia, a que tem a maior reserva de água doce do mundo, a que tem a maior reserva de energia, e não estou falando só de petróleo e gás, que tem na Amazônia inteira, da foz do rio Amazonas, à fronteira com o Peru, nós temos gás e petróleo. O estado do Amazonas tem muito gás e petróleo aonde você procurar. Você tem as reservas de ouro, de diamante, de cobre, de níquel, de cassiterita, de tudo que você imaginar. Aliás, um engenheiro da Vale do Rio Doce diz que a Amazônia tem toda a tabela periódica dos elementos químicos. O que você imaginar tem na Amazônia. Então, você não pode estabelecer a ideia de que meio ambiente e desenvolvimento são incompatíveis, e você não pode colocar na ilegalidade, por exemplo, os indígenas, no caso dos Cinta Larga, que procuram diamante nas suas reservas. Como é que você vai impedir um grupo de indivíduos que descobrem que na sua propriedade tem diamante e ele não vai usar esse diamante para melhorar de vida? Ele vai renunciar? Não, ele vai extrair. Só que acontece que, como isso não está regulamentado, essa extração é ilegal. Então, você vai condenar os índios como criminosos, porque venderam diamante que estão nas suas terras. Não, isso não tem sentido. Então, você tem garimpo na área dos Munduruku, na área dos Cinta Larga, na área dos Yanomami, onde tem o ouro que o homem pode extrair, mesmo sendo terra indígena, ele vai extrair, ou outros vão invadir e fazê-lo ilegalmente. Então, o que eu defendo é a regularização, para que isso seja feito em benefício dos próprios índios, em benefício do país, das cidades onde estão essas reservas, porque a contribuição sobre a extração mineral, 60% do que se arrecada fica no município onde está o minério, vai ficar no município da Amazônia, 15% fica no Estado e 25% vai para a União. Em segundo lugar, se você regulariza, você vai ter um CPF e um CNPJ para fiscalizar, para impedir o dano ao meio ambiente. O dano ao meio ambiente pode ser impedido quando ele é fiscalizado, quando você sabe quem é o responsável pela extração do minério. Quando você não sabe, claro que as pessoas vão usar todos os tipos de materiais que constituem crime ambiental. E o terceiro aspecto da regularização é que você vai proteger socialmente, porque quando o índio ou o garimpeiro extrai um minério ilegal, o Estado não vai cobrar os impostos,
ele vai vender por um preço muito abaixo do que vale, porque está vendendo de forma ilegal. E terceiro, o meio ambiente não vai ser protegido, porque ninguém sabe quem é que está fazendo essa extração. E, por último, as pessoas que estão fazendo extração não estão sendo protegidas socialmente. Então, eu acho que o melhor é promover a regularização, como manda o Estatuto do Garimpeiro, aprovado no governo do presidente Lula. Eu era o presidente da Câmara em 2006, quando essa lei foi enviada pelo governo do presidente Lula, o Estatuto do Garimpeiro. E o que é que diz o Estatuto no artigo 5º? Manda o governo, o Estado, priorizar as cooperativas de garimpeiros, porque elas são socialmente, para exploração de minério, melhor do que uma empresa multinacional, porque são pessoas que estão reunidas em torno de uma cooperativa, muitas vezes de origem humilde, pobres, que você vai proteger com essa atividade. Mas no Brasil, infelizmente, isso nunca foi feito. A verdade é que uma multinacional pode fazer mineração na Amazônia e uma cooperativa de garimpeiro enfrenta todo tipo de dificuldade. Isso é verdade. A gente convive com esse tipo de dicotomia aqui na Amazônia, uma vez que a gente consegue perceber grandes empresas nesse processo de exploração e garimpeiros que até de maneira artesanal não conseguem se viabilizar. Agora, ministro, dentro dessas suas reflexões, observando o Brasil, uma obra inacabada, que é o quinto movimento do seu livro, a construção de políticas capazes de fazer o Brasil andar, destravar. E uma coisa que o senhor diz muito no seu livro, que o Brasil consegue fazer isso a partir do momento que consegue crescer. O governo Lula está pensando, nesses 3 meses, de fato, nesse crescimento efetivo? O senhor tem avaliado isso, uma vez que é o governo vigente? Caio, que o presidente Lula pensa o melhor que ele imagina para o Brasil. O que eu acho é que pensa errado. O Brasil de 2023, governado pelo presidente Lula, não é o Brasil de 2003, de 20 anos atrás. É um outro Brasil. Então, eu acho que o presidente Lula comete erros fundamentais na sua busca da retomada do crescimento. Porque ele pensa em aumentar tributos, aumentar impostos, o que não vai conseguir. Eu vi isso lá no Congresso, como líder do governo do presidente Lula, como coordenador político do governo do presidente Lula, como presidente da Câmara no governo dele. Você só consegue aumentar impostos no Brasil quando o país está crescendo. Quando o país não está crescendo, você não consegue. Então, a ideia dele de aumentar impostos, fazer uma reforma tributária para aumentar impostos, eu acho que vai ser um fracasso. O segundo fracasso é a tentativa de buscar a retomada do crescimento com base em investimento público. Não tem dinheiro, não tem recurso. O orçamento é esse que está aí, já foi votado pelo Congresso. Não tem alternativa a esse orçamento. E não tem alternativa se o país não aumentar a receita. Como é que aumenta a receita? Voltando a crescer. Como é que volta a crescer? Por caminhos que o governo atual não quer adotar. Eu acho que o Brasil voltaria a crescer se removesse os obstáculos do país ao crescimento. Na área da agricultura, da pecuária e da agroindústria, que é uma área que dá resultado rápido. Se você plantar uma roça de soja ou criar uma vaca hoje, daqui a pouco você está colhendo o resultado. Outra coisa que o governo deveria fazer era um choque de concessão de minérios, de mineração. O mundo está carente de minérios, não tem energia renovável sem minérios, não tem bateria elétrica sem minérios, não tem coleta de luz por energia solar sem ter baterias com minério, não tem energia eólica sem minério. E onde é que está esse minério no mundo? Esse minério não existe, é escasso. Tem uma fronteira mineral na Amazônia, mas que está bloqueada. E dentro do governo do presidente Lula, muita gente interessada em manter esse bloqueio. Se ele fizesse as concessões para que o minério da Amazônia se transformasse em riqueza para a Amazônia e para o Brasil, com responsabilidade ambiental, com responsabilidade social, eu acho que o Brasil teria muitos recursos para retomar o crescimento. Agora, sem esses recursos,
bloqueando a Amazônia na área da agricultura, da pecuária, da madeira, da mineração, como está acontecendo, e tentando retomar o crescimento com base em aumento de impostos e em investimento público para o qual não há recurso, eu acho que ele vai fracassar, por melhores que sejam as intenções do presidente Lula. Torço para dar certo, eu não torço para o governo do Brasil dar errado, não torci para Bolsonaro dar errado, nem torço para esse governo dar errado. Se elegeu, é presidente do Brasil, eu torço para dar certo, seja quem for, para fazer o país crescer, para melhorar a renda do povo, para melhorar a segurança, a educação, a saúde. Agora, o que eu acho é que, da mesma forma que o presidente Bolsonaro fracassou em retomar o crescimento, esse também vai fracassar, porque trabalha com pressupostos que, na minha opinião, não darão resultado. Nesse pressuposto que o senhor menciona sobre a reforma tributária, inclusive, o senhor também menciona a possibilidade do agronegócio ser uma grande oportunidade para fazer o Brasil crescer. Mas o agronegócio também se opõe ao texto que está no Senado sobre a reforma tributária, assim como a Zona Franca de Manaus, que tem ali divergências absurdas. Ou seja, o governo pode estar indo, o governo não, esse texto, essa mensagem que está no Congresso pode ir de encontro com quem pode ajudar o Brasil a crescer. É essa a sua análise sobre esse aspecto também? Acho difícil, numa situação de crise, reforma tributária. Eu fui deputado durante 6 mandatos, exatamente. 24 anos na Câmara, 10 tentativas de reforma tributária, gente da mais alta competência debatendo, relatando, desde César Maia ao ex-governador Germano Rigoto, do Rio Grande do Sul, e outros deputados que conduziram trabalho de reforma tributária com grande empenho e responsabilidade, e nós não conseguimos, porque é um tema muito difícil. Você cobrar imposto é uma forma de dizer quem vai pagar. E quando se discute quem vai pagar, a distribuição é sempre desigual. São 2 sujeitos querendo discutir reforma tributária. Um olha para o outro e diz, você não vai cobrar imposto de mim, eu não vou cobrar imposto de você, e nós 2 vamos cobrar imposto de quem não está participando da conversa, da discussão. Então, isso não vai dar certo. Então, todo mundo está insatisfeito, e todo mundo tem alguma dose de razão. O Estado de São Paulo reclama que arrecada muito imposto, e que isso vai principalmente para o governo federal, e que São Paulo recebe pouco de volta. Isso é verdade. Mas os outros estados reclamam que produzem a riqueza nos seus estados e pagam o imposto em São Paulo, porque o imposto no Brasil é pago na origem da mercadoria. E quando a origem da mercadoria é São Paulo, o imposto fica em São Paulo, embora o dinheiro tenha sido criado e ganho em Minas Gerais, no Amazonas, no Pará, no Paraná. Então, esses estados também têm razão, e, de fato, o imposto é cobrado na origem e não no destino da mercadoria. Todo mundo tem alguma razão na sua insatisfação. E todo mundo precisa renunciar a alguma coisa para que todos possam ganhar alguma coisa. Numa situação dessa de crise, as pessoas abrirem mão disso, eu acho muito complicado. Então, eu acho que o primeiro desafio do governo seria não discutir reformas, mas ir no essencial, fazer o país voltar a crescer. Quando o país voltasse a crescer, todos teriam boa vontade para discutir reforma tributária, reforma política, todas as reformas que o país precisa enfrentar. Sem isso, vai ser muito difícil o desafio. Ministro, entre linhas, aí, nessa conversa e para finalizar essa nossa entrevista, o senhor menciona a dificuldade do governo de passar essa reforma. E aí o mercado está ali pedindo pela reforma. Mas esse apoio não reflete necessariamente no apoio que o governo tem dentro das casas parlamentares. Eu vou olhar um pouco para a Câmara agora, onde o senhor foi presidente. Ele tem Arthur Lira ali, como o senhor já chegou a mencionar em algum momento, eu vi numa entrevista sua na CNN, que dizia que o Arthur Lira, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, faz um papel até de primeiro-ministro ali. O governo foi eleito não com o apoio da maioria dos deputados, obviamente, mas ele tem uma luta tremenda para fazer essa conversão.
de chamar os deputados para a base aliada. O governo já conseguiu, em parte, essa missão ou ainda tem que nadar muito? Não, essa missão de conquistar uma base de sustentação, uma base de apoio, uma maioria parlamentar, ela é sempre uma luta do dia a dia. Você veja, as forças políticas que elegeram o presidente Lula têm no máximo 20% da base parlamentar do Congresso. A prova disso é que o governo teve que apoiar a reeleição do deputado Arthur Lira, que foi apoiado pelo presidente Bolsonaro quando foi eleito, que era o principal articulador do governo do presidente Bolsonaro no Congresso. E o governo do presidente Lula teve que apoiá-lo. Eu não estou dizendo que estava errado, não, ele não tinha alternativa. O que eu estou dizendo é que isso mostra a fragilidade da base parlamentar do governo. No Senado, do mesmo jeito, o governo não tem os 2/3 de votos para aprovar uma emenda parlamentar. O governo, uma emenda constitucional, o governo não tem os votos para evitar uma CPI no Senado, por exemplo. Então, o governo está cercado por um desafio institucional de formar uma base parlamentar ampla, muito difícil. E por outro desafio, que é o da economia. E o governo tem um terceiro desafio, que é não deixar esses 2 fios desencapados se tocarem, porque pode dar um curto-circuito. O fio desencapado da base parlamentar frágil e o fio desencapado de uma economia que aponta retomada da inflação, que aponta aumento de juros, que aponta aumento de falências, que é o que nós estamos vendo aqui em São Paulo, tá certo? Fechamento de lojas, de estabelecimentos comerciais. O governo precisa agir e saber o que é central. Eu acho que se o governo tiver uma agenda para retomar o crescimento, ele vai contar com o apoio do Congresso. Se tiver uma agenda, tá certo? Para criar dificuldade para os agricultores, para criar dificuldade com os militares, para criar dificuldade na questão da Amazônia. Eu acho que isso só vai criar coeficiente de atrito que vai dificultar a vida do governo. E o governo tem um setor que é a favor do desenvolvimento. Eu acredito que o vice-presidente da República, o Alckmin, que é ministro da Indústria e Comércio, que o ministro da Agricultura, que o ministro da Defesa, esses são ministros de uma agenda, nenhum deles é do PT. E há esses ministros aí do ambientalismo internacional, das ONGs, que é no meio ambiente, populações indígenas, FUNAI, direitos humanos. Essa gente está com a agenda lá do exterior, com a agenda de fora, com a agenda das organizações internacionais. E isso vai, na minha opinião, criar muita dificuldade para o governo do presidente Lula na sua relação com o Congresso. Essa gente tem voto no Parlamento Europeu, essa gente tem apoio no Parlamento americano, francês, norueguês. Essa gente não tem apoio no Parlamento brasileiro. Se eu pergunto quantos deputados da Amazônia e quantos senadores dos estados da Amazônia ou da região norte do Brasil têm identidade com essa agenda das ONGs, eu não vejo, tá certo? Vejo somente esse setor do governo. E tem gente que defende, na base do governo, entre os apoiadores do governo, até a internacionalização da Amazônia. Isso eu acho que é uma coisa muito difícil. Certo. Ministro, que prazer, que conversa enriquecedora conversar com o senhor, é uma aula sempre. Muito obrigado mesmo por ter atendido o Real Time On Play, lhe agradeço. E só para a gente não deixar de falar, mais uma vez o convite, o livro O Quinto Movimento, Proposta para uma Construção Inacabada, será lançado aqui em Manaus no dia 23, quinta-feira, agora, no restaurante Banzeiro, zona centro-sul aqui da capital. O lançamento faz parte das atividades do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção Civil, que acontece também nessa semana, com a presença do ministro Aldo Rebelo, que vai estar no Banzeiro na quinta-feira. Ministro, obrigado mesmo. Um abraço, Caio. Obrigado. A você, internauta, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe essa entrevista e não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube.